Quem acompanha a maromba sabe que o inglês do Ramon era tipo o português do Luva de Pedreiro. The man who holds the title 5 times, Chris Bumstead. How you feeling? It's good. I'm proud of all of it. Like Ernst Kalaczynski, Wesley Visser, Ramon Dino. How you feeling? I'm feeling happy. Como é que eu vou falar? Mas ele tem martelado muito em cima disso e se liga como é que tá agora. See you, man. Just good training. How's training? I saw. You heard? Yeah. Important. Very important. Ready for the guest posing? Yeah. I wish. Ramon, eu tenho duas palavras pra você. Parabéns. E apesar de estar evoluindo bastante no idioma, ainda tem muito chão pela frente. Normal. Quando a rapaziada zoava o inglês dele, eu já ficava meio que pá. Achava engraçado e dava risada. Mas quando o pessoal não zoava e fazia duras críticas ao Ramon por conta do inglês, aí eu já ficava meio que pumba. Quando era zoeira, pá. Pá de ratatatá, tá ligado? Crítica, Pumba. E hoje vou explicar do porquê eu ficava meio que pumba com as críticas ao inglês do Ramon. Só não vale ficar bravo comigo porque é bem provável que tu discorde da minha irrelevante opinião. E tá tudo bem. Após a chegada do Ramon em São Paulo, toda a atenção da bolha maromba virou-se pra ele. E isso foi ótimo porque deu muita visibilidade pro cara, dinheiro, seguidores e dinheiro. Mas tem um lado negativo disso, que são as cobranças. Cobrança acerca dos treino, dieta, poses e até em relação ao inglês do cara. E estou 300% de acordo com essas cobranças, exceto sobre o inglês. É indiscutível a importância do inglês hoje em dia. É o idioma universal, te dá acesso a pessoas, agrega valor no mercado de trabalho e tudo mais. E no esporte não é diferente. O inglês na esfera esportiva é de muita importância. Mas em quais esportes e para quais atletas? Que isso, gente? Eu quero. Por exemplo, quando olhamos para o Gabriel Bortoleto, o nosso brasileiro na Fórmula 1, é explícito que o inglês para ele é mais que necessário para poder se comunicar com o chefe de equipe, discutir as estratégias da corrida e conversar com os mecânicos sobre o carro. Enfim, para essa modalidade em específico, não é que o inglês é importante, é fundamental. Agora vamos pegar outro esporte completamente diferente, a montaria em touros, popularmente conhecido como rodeio. Provavelmente você não acompanha ou não tem conhecimento desse meio, mas relaxa que você só precisa saber de duas coisas. A primeira, os touros não sofrem maus tratos, muito pelo contrário, eles devem ter condições de vida melhor que um CLT que trabalha 6 por 1. Se fosse pra alguém ficar preocupado com as condições da vida alheia, com certeza seria o touro com dó de você. Aqui, deixa eu te perguntar, é verdade que tu ganha menos que R$2.000 e tem que combinar o horário de almoço? E aproveita que você tá na pausa e já deixa o like. O que foi, ô desgraça? E a segunda coisa que tu precisa saber é que os brasileiros alopram os gringos nos mundiais que ocorrem lá no Texas. There's a lot of green up there instead of the American flag and Sendo o brazuca principal José Vitor Leme, que com 29 aninhos já é tricampeão mundial de montaria em touros, saiu do interior do Mato Grosso do Sul para atazanar a vida dos americanos. E trazendo pro assunto do vídeo, sim, ele fala inglês, mas espera que eu vou dar meu último exemplo rapidinho. Alex Poatan, sim, de novo ele aqui no canal, eu sou o Poatan Minion, não tem jeito. Ele não fala inglês, ele arranha ali no básico do básico do básico, mas a ausência de seu inglês não impediu que ele fosse duplo campeão de kickboxing pelo Glory e duplo campeão de MMA pelo UFC. Podemos concluir que para as artes marciais o inglês não é tão fundamental assim quanto é para a Fórmula 1? Tamo concordando? E alguém pode me contra-argumentar dizendo: ah, mas no meio marcial é importante saber falar inglês para promover as lutas e dar entrevistas. E sim, eu concordo com isso, o inglês sempre será bem-vindo. A questão que eu tô trazendo é se é necessário, no sentido da palavra necessidade, sabe? O Alex Poatan é
uma aberração pro mundo das lutas, assim como o Ramon é pro fisiculturismo. E não tô comparando os dois em termos de conquista, relaxa, e isso nem faria sentido. O meu ponto aqui é que os dois são prodígios em suas respectivas modalidades. Outro ponto em comum é que ambos são retraídos socialmente, não são muito comunicativos e têm um inglês fraco. E apesar disso, o Alex teve êxito na sua carreira, assim como o Ramon tem total condição de se estabelecer no fisiculturismo. E aqui eu começo a construir a minha linha de raciocínio sobre a não necessidade do inglês pro Ramon. O Dino não tem dificuldades de entender quando o jurado pede as poses compulsórias. Só uma vez que ele... E quando tem que trocar de posição com outro atleta, isso também nunca foi problema. Também, né? Pelo amor de Deus. Resumindo, em cima do palco não tem muito segredo. E sobre o Ramon interagir com seu coach que é gringo, o inglês seria importante? Óbvio, claro. Mas será que seria necessário? Uma pessoa fazendo uma boa tradução ali já não seria o suficiente? Slice, absolutely You slice. slice with perfect English. Slice. Slice it. Yeah. E por que a todo momento estou fazendo a distinção entre as palavras importância e necessidade? Porque quem conhece o Ramon sabe que ele ama fazer musculação, mas ele não é muito fã das intempéries de ser um fisiculturista. Ele é um cara muito reservado, simples e não faz questão de ser o super ativo das redes sociais. Ele faz o básico ali por questões contratuais com os patrocínios. Portanto, eu acho que vale a pena a gente prestar atenção em duas coisas. A primeira é parar de querer projetar no Ramon aquilo que faríamos no lugar dele. Tem coisas que não é do perfil do cara e tá tudo bem, e tem coisas que simplesmente não vai afetá-lo enquanto competidor. E a segunda coisa é reconhecer que o Ramon não é regra e sim exceção. Pode parecer puxa-saquismo, mas realmente ele é exceção, não tem jeito. O Ramon felizmente tem a opção, o luxo de querer não falar inglês se ele não quiser. Eu sei que ele tá estudando o idioma. O meu ponto é sobre a crítica em cima do inglês do cara como se fosse o próximo passo que ele deveria dar. Ele já está no cenário competitivo, ele consegue viver exclusivamente do esporte. Qualquer outro atleta que não tenha a genética tão boa quanto a dele terá que compensar essa ausência de alguma forma. Um exemplo é o Jorlan, que não tinha a melhor linha e nem a melhor genética, não conseguia viver do esporte, tinha que levantar grana de outra forma, aprendeu inglês na raça com livros, meteu o louco fazendo uma temporada lá nos Estados Unidos com Dennis James e descontava todos esses entraves em treinos cabalísticos, como o próprio Dennis relata. Mas o Ramon não é o Jorlan, não está naquela época, muito menos naquelas circunstâncias. Felizmente o mundo girou e hoje temos o nosso brasileiro Fabrício Pacholoc, que é um dos melhores treinadores do mundo. You know, I know other trainers, and I think Pacho's a better trainer than everyone I know. Period. Que inclusive foi convidado para treinar o Mr. Olympia de 2023, Derek Lunsford. E o Pacholoc está à disposição do Ramon. Pro Ramon em específico, as coisas não são tão americacêntricas assim. O Ramon está em um nível que é mais sobre o coach não errar na finalização e o próprio Ramon não errar nas poses que o título vem, cara. No final das contas, o que importa é o Alex Poatan fazer o cérebro do adversário chacoalhar pro colega desmaiar. O chacoalhar do cérebro é poliglota, qualquer cérebro do mundo apaga com aquele soco. E é isso que importa. Por mais que o Bortoleto fale um inglês afiado, ainda assim ele vai ter que tirar leite de pedra daquela carroça se um dia quiser ir pra uma equipe competitiva. E vai ter que provar isso em pista. E o nosso Mato Grossense do Sul, o inglês dele é ótimo, mas eu acho que o Touro não fala inglês e o peão ainda vai ter que ficar no mínimo 8 segundos em cima do bicho. E o Ramondino, eu vi uma vez o Toguro falando que o Shape fala todos os idiomas e acho que é a primeira vez que eu estou alinhado com o Toguro. E realmente é o Shape que importa. Queremos o título do Olímpia ou um diplomata do Itamaraty?
E sobre esses vídeos dele falando um inglês limitado, você acha vergonhoso? Eu acho doido demais ver da onde esse porra saiu e na onde ele chegou. Eu, particularmente, não sinto nenhuma vergonha aí. Se fosse um chefe de estado, aí sim. Mas é um atleta, irmão, zero vergonha. Vergonha é não desenvolver a sua língua nativa. Fora que muitos desses estrangeiros, principalmente os americanos, nem sabem o idioma que nós falamos aqui. Alguns nem têm interesse de saber onde está o Brasil no mapa e tratam os latinos no geral com um certo desprezo. Então por que a preocupação de querer parecer o preparadão? Quer se arrumar todo pra se encontrar com uma pessoa que não faz questão de você? Muito deles olha pra gente assim como nós olhamos pro cachorro caramelo, uma mistura de coitadismo, simpatia e um tratamento ali como se fosse uma atração. Vai, faz uma brasileirice aí, chuta uma bola, come um tomate e a gente fica say hello to Brazil. Ah, vai pra pum. O que tô querendo dizer é que tá tudo bem ter atletas que só vai lá, faz o seu, levanta a bandeira, pega os dólares e vai embora, tá tudo bem. Eu lembro quando o Rad Chopin venceu o Mr. Olímpia e tinha gente questionando se ele seria um bom embaixador do esporte por ele só falar persa. Ou seja, além do cara se fuder, é um esporte super nocivo, o cara tem que agir como se estivesse no departamento de marketing do Olímpia. Que porra de desvio de função é esse, tá ligado? O que realmente importa é que o Rad levou um título pro Irã, que é um país com alguns probleminhas aí, e olha o povo recebendo ele preocupado com seu inglês. Veja, o campeão falar inglês, colocar-se à disposição de ser um embaixador e rodar o mundo promovendo o esporte é legal? Porra, é maneiro demais. Quem aqui tá falando que não é? Agora, querer atribuir um comportamento X a todos os atletas, aí eu já fico meio que... Tomara que as pessoas não comecem a projetar essa chatice no Bitelo. Se ele querer aprender inglês, ótimo, que parta dele essa iniciativa e se desenvolva no tempo dele, porque no final das contas o que importa é ele levantar um quilinho a mais que o coleguinha. E pra finalizar, gostaria de mostrar esse trecho da entrevista do peão americano J.B. Money sobre os brasileiros. Algumas pessoas aqui não gostam dos brasileiros e outras gostam deles. As pessoas falam, você precisa vencer os brasileiros. Pra eles não importa quem vença, desde que não seja um peão brasileiro. Eu não entendo isso, eu nunca respondo essas coisas. Eu gosto dessa entrevista porque aqui eu realmente fico orgulhoso dos Brazuca. O Brasil sendo um problema, um inferno na vida dos caras. Igual a seleção brasileira já foi um dia, um pesadelo. E é isso, cara. O JB é um cara fora de série, ele respeita muito os brasileiros, mas tem muito estrangeiro folgado com complexo de protagonista. E ver eles tendo que lidar com os 4 cinturões do Alex Poatan, com o tricampeonato de José Vitor Leme e em breve, se Deus quiser, o primeiro título brasileiro, Mr. Olímpia, vai ser bom demais. E aí, concorda ou não comigo? Se não concorda, pelo menos entendeu o meu ponto de vista? E peço a vocês que hypem o vídeo, por gentileza. O hype é um recurso do YouTube para ajudar canais pequenos. Quanto menor o canal, mais pontos o seu hype vale. E é igual like, é de graça. Um clique tu já resolve. E como esse canal é piquititico, você tem muitos pontos nesse seu hype. Então larga de miséria e hype aí pra nós, por gentileza. E é isso, deixa o like.